Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar seguimento às nossas aulas e na aula síncrona de hoje nós iremos trabalhar a industrialização de alguns países da Europa Ocidental, onde nós iremos destacar a Alemanha, o Reino Unido, a Itália e a França, tá certo? Bom, de maneira geral, a Europa Ocidental ela é uma região industrializada, tá bem? Mas nesta grande região que nós chamamos de Europa Ocidental, destacam-se alguns países e algumas regiões em particular caracterizadas pelo seu alto grau de industrialização, como vocês conseguem observar no mapa aí ao lado, tá bem? Então, nós temos o Reino Unido, que nem eu comentei lá atrás, Alemanha, França e a Itália, tá bem? Dando sequência. Bom, Alemanha. O que a gente vai falar sobre a industrialização da Alemanha? Apesar da Alemanha ter sido destruída pela Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental, né, que foi fruto da divisão do país pós-conflito, ela vai apresentar um alto grau de desenvolvimento econômico e industrial. Grande parte, né, dessa prosperidade da Alemanha no pós-guerra está relacionada ao Plano Marshall, que foi aquele plano de ajuda econômica dado pelos Estados Unidos aos países europeus para que eles recuperassem a sua economia, tá bem? Colocando isso dentro do assunto da Guerra Fria, a gente entende que o objetivo dos Estados Unidos em recuperar esses países era afastar a possibilidade do socialismo se expandir sobre essas regiões, tá bem? Na Alemanha destaca-se principalmente a siderurgia, e a siderurgia ela formou a base para que outras indústrias pudessem se desenvolver no país, como aquelas ligadas ao setor automobilístico. Então, por conta dessas características, a Alemanha hoje é uma grande exportadora de máquinas, automóveis e tecnologias relacionadas a esses setores, tá certo? Bom, dentro da Alemanha, nós destacamos algumas regiões, ok, que merecem esse destaque por conta do seu grau de desenvolvimento econômico e industrial. A primeira delas é o Vale do Rio Reno e o Rio Ruhr, tá bem? Esses dois rios, eles formam lá dentro do território alemão a região mais industrializada do país. E dentro dessa região destacam-se as cidades de Frankfurt, que é um dos principais centros financeiros da Europa. Na verdade, ele é o segundo, né, do continente europeu, só perde para Londres, ok? E também a cidade de Stuttgart, que é uma importante cidade nessa região. Então, o Vale do Rio Reno, Ruhr, com as cidades como Frankfurt e Stuttgart se destacam pelo desenvolvimento industrial e econômico, tá bem? Dentro da Alemanha ainda, uma outra região que merece destaque pelo seu desenvolvimento econômico é o eixo sul, a região de Munique, tá bem? Ali, um pouquinho diferente das outras regiões que nós acabamos de descrever, nós temos o desenvolvimento do setor financeiro, tá bem? Então, nesta região temos grandes empresas ligadas à área financeira, temos importantes também empresas ligadas ao setor automobilístico, sede de empresas como a BMW. No setor financeiro que nós mencionamos, nós temos a Allianz, responsável pela construção daquele estádio que ficou bastante famoso, né, na Copa do Mundo, a Allianz Arena, tá certo? Então, essa região, o eixo sul, também, que engloba ali a área da cidade de Munique, ela é um importante centro, além de industrial, também financeiro e urbano. Tudo bem? Seguindo. Bom, e aí, para a gente ir concluindo, né, dessas regiões industriais da Alemanha, nós temos o eixo Berlim, Leipzig e Dresden. Essas cidades, Dresden especificamente, ela foi bastante devastada ao longo da Segunda Guerra Mundial, ela foi bombardeada pela Inglaterra e a cidade foi praticamente reduzida a pó. Ela foi reconstruída novamente depois. Berlim a gente não precisa nem comentar, né, durante a guerra. Esse eixo especificamente, grande parte dele estava dentro da Alemanha Oriental. Então, muitas indústrias que se desenvolveram ali são indústrias que têm um certo atraso no desenvolvimento tecnológico, são indústrias obsoletas e passam por um processo de reestruturação, de remodelação. Tá bem? Este processo ele tem como grande financiador o governo alemão, tá bem? E ali então começa a se desenvolver, a se despontar algumas indústrias, muitas delas ligadas à parte de TI, de biotecnologia, produção de medicamentos como a biomédica,
a eletrônica, a engenharia de tráfego, ok? Então, são indústrias que começam a se desenvolver nessa região graças a esse incentivo e a reestruturação econômica, tá bem? Seguindo. Terminada a Alemanha, um outro país da Europa que nós iremos destacar, como comentamos lá no começo, é o Reino Unido. O Reino Unido ele foi o berço da Revolução Industrial, né, da primeira Revolução Industrial que acontece ainda em fins do século XVIII e se estende ao longo de quase todo o século XIX. Tá certo? O Reino Unido já foi um importante centro industrial e econômico não só da Europa, como também do mundo. Só que o Reino Unido ele perde essa posição para os Estados Unidos, resultado da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial enfraquece bastante a economia inglesa e a Segunda Guerra Mundial vem para arrematar todo este processo, quando faz com que os ingleses percam o seu império colonial e aí junto com ele eles perdem um grande mercado consumidor e um grande fornecedor de matérias-primas. Isso vai abalar o desenvolvimento industrial e econômico da Inglaterra, colocando os ingleses atrás dos Estados Unidos. Porém, em termos de Europa, Londres ainda é o principal centro financeiro do continente. Tá certo? Bom, seguindo. Aqui nós temos um mapa que mostra as principais regiões industriais do Reino Unido. Tá bem? Então, se a gente for analisar de norte a sul, nós temos Glasgow, na Escócia, ok? Temos Belfast, na Irlanda do Norte, e aí a gente começa a entrar nos territórios da Inglaterra, como Newcastle, Liverpool, Manchester, Birmingham e Londres. Todas essas regiões são importantes centros industriais do Reino Unido e cada um deles se destaca por um produto ou pela produção de algo, de um produto específico, ok? Dentro de todos esses nós vamos destacar a Bacia Londrina, ou seja, essa região mais ao sul, ali no mapa, que concentra Londres e as indústrias nessa região. Que indústria que a gente destaca na Bacia Londrina? Nós destacamos a tradicional e histórica indústria têxtil, a primeira indústria a se desenvolver lá no comecinho da primeira Revolução Industrial, e além dela nós temos também a indústria química, a mecânica e a siderúrgica. Tá bem? Bom, terminando o Reino Unido, nós conversaremos um pouquinho sobre a Itália. A Itália, em termos de desenvolvimento econômico e industrial, ela é bastante desigual quando a gente compara com essas outras nações que nós já trabalhamos, no caso a Alemanha e o Reino Unido. Por quê? Porque a indústria italiana, o mercado consumidor, a movimentação financeira, a entrada de matéria-prima, ela concentra-se na região norte do país, tá bem? Na planície que foi criada ali pela presença do rio Pó, onde destacam-se as cidades de Milão, Turim e Gênova, tá? Que nós chamamos de Triângulo Industrial Norte Itálico. Essas três cidades elas concentram mais da metade da produção industrial, do consumo, da circulação de capitais e da entrada de matérias-primas neste país, que nem nós acabamos de comentar. Milão é um importante centro financeiro não só da Itália, mas também da Europa, óbvio, atrás de Frankfurt e de Londres, mas isso não tira a importância de Milão, além de ser também um importante centro industrial. É ali que se localizam indústrias mecânicas que produzem automóveis, como a Fiat. Além disso, nós temos ali a cidade de Turim e Gênova, por onde entra boa parte da matéria-prima que a Itália não produz, afinal é um país pequeno, limitado em recursos naturais, e que abastece essas indústrias localizadas no norte do país. Então, observarem aqui o mapa, vocês vão perceber que boa parte das indústrias italianas concentram-se ali na região norte. Outro fator que favorece essa localização é a questão histórica. O norte da Itália, onde concentram-se hoje essas indústrias, é formada pelos antigos reinos de Piemonte, pelo antigo reino de Piemonte, o reino piemontês, que foi o reino que encabeçou a unificação da Itália. E o interesse na unificação justamente era a expansão do mercado consumidor para as indústrias que já existiam ali e a obtenção de matéria-prima para abastecer essas indústrias também. Então, a concentração industrial na Itália ela é histórica, ela vem desde os períodos da unificação, lá em meados do século XIX, onde você já tem o reino de Piemonte no norte, que concentrava indústrias, e
por precisar de mercados consumidores de matérias-primas, ele vai promover a unificação do território italiano. Outro fator que favorece a localização dessas indústrias no norte da Itália é a fronteira com países como a França e a Suíça. Né? A proximidade com esses países, com os mercados consumidores desses países, acaba atraindo e favorecendo a instalação de indústrias nessa região. Se vocês observarem o sul, ele não é completamente desprovido de indústrias, mas ele tem menos indústrias do que a região norte. O sul da Itália é uma região que se destaca pelas atividades agrícolas, então é uma região mais pobre, né? O valor agregado da agricultura é menor do que o da indústria, e aí você tem então essa disparidade grande dentro de um país tão pequeno que é a Itália. Norte industrializado, centro financeiro rico, o sul mais agrário, mais pobre, tá bem? Bom, seguindo então, pessoal. E para nós terminarmos este assunto, nós iremos então conversar aqui um pouquinho sobre a França. Então, dos 4 países que nós apresentamos lá atrás, são países que merecem destaque na Europa Ocidental pela industrialização. Depois de trabalharmos a Alemanha, o Reino Unido e a Itália, agora a gente fecha abordando a França. Vale lembrar que eles não são os únicos países industrializados do continente europeu. Okay? Temos outras nações menores como Bélgica e Holanda que também possuem indústrias. Okay? Países como Portugal e Espanha que também são industrializados, porém eles não representam o centro industrial e financeiro do continente. Tá certo? Seja pelo número de indústrias nesses locais, seja pelo peso dessas indústrias, pelo volume de produção, pela quantidade de capital que elas movimentam. Okay? Exatamente por esse motivo que a gente termina essa aula abordando a França, tá? Depois de ter abordado a Alemanha, Reino Unido e Itália. Bom, o que a gente destaca sobre a industrialização francesa? A França, assim como a Alemanha, ela apresenta alguns eixos, né? São regiões do país onde destacam-se alguns tipos de indústria. Começando com a Bacia Parisiense. A Bacia Parisiense é a região mais antiga, né, de industrialização mais antiga da França. E ali se destacam os ramos automobilístico, químico, farmacêutico, aeronáutico, petroquímico e têxtil. O têxtil principalmente na bacia do rio Sena. Tá? Uma vez que a Revolução Industrial, que se inicia na Inglaterra, se expande para outros países, e aqui no caso para a França, a bacia do rio Sena ela começa a concentrar também indústrias têxteis, e aí depois as indústrias vão variando. Tá bem? Bom, temos a região de Lyon. A região de Lyon ela se destaca pela indústria de tecnologia aplicada, grande parte, à aeronáutica. Os franceses têm importantes indústrias ligadas ao ramo da aeronáutica, como a Bombardier, que produz aviões, sejam eles de linha ou aviões militares. Okay? Montadoras também, a França tem uma variedade até que razoável, marcas como Citroën, Renault, Peugeot, todas elas estão ligadas a esse desenvolvimento industrial da França, ok? E depois a região, a histórica região de Alsácia e Lorena, né? Aquela região que foi palco de disputas entre França e Prússia, depois entre França e Alemanha, e essas disputas se estendendo até o fim da Segunda Guerra Mundial. Qual que é o motivo da disputa entre esses dois países por essa região que hoje pertence à França? Alsácia e Lorena é uma região rica em minério de ferro e carvão, matérias-primas primordiais, né, essenciais para o desenvolvimento industrial, especialmente nos moldes da primeira e da segunda Revolução Industrial. Então, a grande oferta, né, desses recursos naturais na região de Alsácia e Lorena fez com que ela fosse disputada, né, por esses dois países, ora pertencendo a um, ora pertencendo a outro. Tá bem? Hoje pertence à França e concentra ali um grande centro industrial também. Tá certo? Representando cerca aí de 60% da produção de aço do país. Então, eu acho que vocês conseguem, a partir disso, já imaginar o porquê da disputa desta região entre França e Alemanha. Tá bem? Além desses eixos que nós comentamos, a França também tem regiões, ok? Que se destacam pela industrialização. Qual que é a diferença desses eixos para as regiões? Os eixos eles estão interligados, geralmente, tá bem? As regiões, na maioria das vezes, elas fazem parte de um processo de industrialização forçado.
Tá bem? Então vamos colocar aqui, os eixos de industrialização desenvolveram-se historicamente de maneira natural, entre aspas, ou seja, eles foram aproveitando a oferta de recursos, sejam eles naturais ou humanos, e ali as indústrias começaram a florescer. Mantiveram-se nessas regiões porque as ofertas de recursos foram mantidas. Porém, para que não haja uma desigualdade, como a gente viu lá na Itália, muitos governos, como o da Alemanha, né, no caso da região de Berlim, e o da França, no caso dessas regiões, a região norte e a região sul, que é o Vale do Rio Ródano, os governos então eles vão incentivar a ida de indústrias a essas regiões para promover o desenvolvimento industrial, econômico e social dessas regiões também. Então, na região norte, tá, onde tradicionalmente instalou-se uma indústria têxtil, também se destaca a instalação das indústrias siderúrgicas, mecânicas e químicas, tá? Além do porto de Dunkerque, famoso porto de Dunkerque, né, que ganhou destaque pela evacuação das tropas do exército aliado durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos o desenvolvimento de um importante centro de construção de navios, né? Uma grande área portuária voltada, né, para esses estaleiros que constroem os navios. E o sul, que é o Vale do Rio Ródano, ok? Que segue na risca esse modelo que eu falei para vocês de projetos públicos do governo de incentivo para a industrialização. O sul da França, o Vale do Ródano, ele começou a se industrializar a partir de um projeto dos governos franceses de descentralização da indústria, ou seja, tirar aquele grande número de indústrias concentrados em apenas alguns eixos e levar essas indústrias para outros locais para também promover o desenvolvimento dessas regiões. Tá bem? Então, no Vale, né, do Rio Ródano, no sul da França, destacam cidades como nós já comentamos, Lyon, Toulouse, Bordeaux, tá bem? E ali vão se despontar indústrias do ramo aeronáutico, produção de alumínio, indústrias químicas e assim por diante. Beleza? Para a gente poder fechar a nossa... Fica aqui então para vocês um mapa do território francês, onde vocês conseguem observar essas regiões que nós conversamos, né? Então ali ao norte do território nós temos a região norte, que nós acabamos de conversar, né, que é a região ali na fronteira com a Bélgica. Temos o eixo de Paris, que concentra a bacia do Rio Sena, que nós comentamos também. Temos ali mais à direita a região da Alsácia e Lorena, na fronteira com a Alemanha e com a Suíça. E ali ao sul do mapa a região de Lyon, que faz parte, né, dessa região sul do Vale do Rio Ródano, onde se desenvolveram as indústrias que nós comentamos também. Tá certo? Pessoal, espero que tenha ficado claro este assunto, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço a paciência de vocês, agradeço a atenção. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula.